Olá, querido aluno, querida aluna, Prof. Lívia na área com mais uma questão da OAB da segunda fase em Direito do Trabalho, Direito Material e Processual para você treinar, para na hora da prova, o seu examinador, por mais que ele tente, ele não vai conseguir te enganar. Então vamos lá compartilhar minha tela com vocês. Projeto OAB por questões comigo, Prof. Lívia, vocês já estão sabendo. A questão de hoje é a seguinte: de Júnior, no período de 2011 a 2014, foi empregado de um condomínio comercial como bombeiro civil. Vamos observar aqui que o nosso examinador já destacou a profissão. Vamos ficar atentos, vamos falar sobre isso. Após ser dispensado, ajuizou uma reclamação trabalhista, postulando o adicional de periculosidade, que não lhe era pago. Em contestação, o ex-empregador sustentou que não havia risco de morte na atividade e que Júnior teria o dever de fazer essa prova por meio de perícia. Diante da situação retratada e das normas legais, responda às indagações a seguir. Letra A. Analise se a prova pericial é necessária, na hipótese, justificando. Letra B. Caso o pedido formulado por Júlio fosse deferido, qual deveria ser o percentual e a base de cálculo da parcela reivindicada? Vamos lá. Via de regra, quando nós, advogados, vocês, futuros advogados, forem postular em juízo o pedido para os seus clientes de adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade, a regra é peça-se a perícia, porque o juiz, nosso magistrado, ele não tem condições de ter conhecimento sobre insalubridade e sobre periculosidade naquele local de trabalho, naquela situação. Então, é necessário a presença de um perito, porque o juiz não pode trabalhar através de achismos, mas sim de provas. Contudo, contudo, no direito existe uma palavra que amamos, que é depende, né? Temos exceções, dependendo da profissão, há a presença de regulamentação específica. No caso aqui de Júnior, nosso querido Júnior, ele era bombeiro civil. Será que existe alguma legislação específica a respeito do bombeiro civil? E você provavelmente já deve ter folheado a sua CLT, já deve ter folheado as legislações que a acompanham, já deve ter visto lá no índice remissivo bombeiro, bombeiro, e ter encontrado a legislação de número 11.901 de 2009. Essa legislação dispõe justamente sobre o bombeiro civil e dá outras providências. E fica aqui para nós um aprendizado. Sempre que aparecer uma profissão no nosso enunciado, precisamos estar atentos se existe regulamentação específica. Exemplo, outro além do bombeiro civil, a empregada doméstica, Lei Complementar 150. Outro exemplo, um atleta, né? Aí vai estar lá, jogador de vôlei. Aí você vai achar jogador de vôlei, né? É isso que você vai achar? Claro que não. Você tem que ficar esperto que seria um atleta. A profissão dele é atleta. Então, aqui você encontrou a do bombeiro civil. Quando você acha ela, mais que depressa, descendo o seu dedinho, você encontra que é assegurada ao bombeiro civil lá no artigo 6º, no inciso terceiro, o adicional de periculosidade de 30%. Então, a gente acabou de descobrir que o nosso legislador dispensou. Ele falou: olha, não precisa de perícia para demonstrar se existe ou não perigo. Eu estou dizendo que, pela natureza da profissão, o bombeiro tem sim direito, é assegurado a ele o adicional de periculosidade no percentual de 30%. A gente já sabe a letra A e a letra B. Mensal, sem os acréscimos resultantes das gratificações. Na letra B, falta só um pedacinho, a gente já chega lá. Mas já sabemos que o adicional, então, de periculosidade para Júnior, bombeiro civil, seria de 30%. E voltando à letra A, pergunta: analise se a prova pericial é necessária na hipótese. Não, não é necessária. A prova pericial não é necessária, porque o profissional bombeiro civil tem direito adicional de periculosidade fixado em lei, expresso em lei, no artigo 6º, inciso 3º da Lei 11.901. Se você ainda não encontrou essa lei dentro da sua CLT, nas suas legislações específicas,
pausa esse vídeo, encontre essa legislação e já destaca de amarelinho o artigo 6º, inciso 3º, porque pode ser que apareça. Ok? E a pontuação ficaria como? Se você disse que tem direito sim ao adicional de periculosidade, você pontuou 0,55. Se você indicou o artigo 6º, inciso 3º, você pontuou 0,1. E assim gabaritou a sua questão. Parabéns! Letra B. Caso o pedido formulado por Júnior fosse deferido, e seria porque vocês são excelentes profissionais, teriam feito perfeitamente. E aí, qual deveria ser o percentual e a base de cálculo da parcela reivindicada? Nós já sabemos o percentual. Nós já encontramos esse percentual ali na letra A, quando descobrimos que não é necessária a perícia. Mas e a base? E a base de cálculo? Qual seria? Os senhores sabem de cabeça? Creio que sim, mas na minha ignorância aqui, eu quero lembrá-los de qual que é. Lembrando mais uma vez, já sabemos que o adicional seria de 30%, poderia ser mais, poderia, mas o legislador optou pelo mesmo percentual que a nossa CLT dispõe para outras atividades tão quanto perigosas. Está lá no parágrafo 1º do artigo 193. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário e sem acréscimos. Olha aqui a base de cálculo que a letra B pergunta no seu final, sobre o salário sem os acréscimos. Então, é o salário base. Aonde ou mais eu poderia estar encontrando essa resposta? Tem um outro lugar também, trago para vocês. A súmula 191 do TST. Se você ainda não marcou essa súmula, não marcou o artigo 193, ainda não marcou a lei do Bombeiro Civil, pausa, vai lá e marca, vai lá e destaca e releia, porque a leitura da lei seca faz com que lembremos rapidamente das informações que precisamos e aonde estão essas informações. Né? Quanto mais você tiver intimidade com o teu material de estudo, melhor será a tua prova. Treino difícil, prova fácil. E aí, voltando aqui, a súmula 191 diz pra gente que o adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. Achamos, encontramos para gabaritar. E como é que ficaria, então? A letra B, o adicional de periculosidade será pago na razão de 30% sobre o salário básico, conforme o artigo 6º, inciso 3º da Lei 11.901 e o artigo 193, parágrafo 1º da CLT. Você poderia ainda adicionar a súmula 191 do TST que acabamos de ver. Mas assim já estaria perfeito. Que veja só, na pontuação, você dizer que seria 30%, pontuou 0,25. Sobre o salário básico, mais 0,25. Pronto, você já tem meio ponto garantido. A indicação do dispositivo, artigo 6º e 3º da Lei 11.901, ou do 193, parágrafo 1º, ou da súmula 191. Então, percebamos aqui que temos 3 opções para responder. A informação você já tem, é sua, essa informação é sua, ninguém vai tirar de você. Você já preencheu. Agora é só uma disposição legal. E perceba que você tem 3 opções, qualquer delas você pontua 0, 1. Se você escrever dessa forma, escrevendo as 3 disposições legais, nossa, perfeitíssimo, perfeitíssimo. O seu examinador vai se emocionar verdadeiramente. Então, eu trago para os senhores uma outra perguntinha. Vou até voltar aqui. Voltei. Uma outra perguntinha. Não está nessa questão, não está. Eu que quis trazer aqui. Se perguntassem, querido, querida, o empregado pode cumular, ele pode cumular, juntar, agregar o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade? Será? Porque pode ter, sim, situações em que o exercício da profissão seja insalubre e perigosa. E por questões distintas. Então, é possível acumular esses dois?
adicionais? O que os senhores dizem? Essa questão já foi objeto de prova, tá? Não só em provas discursivas, como estamos tratando aqui, mas também em provas objetivas. E a resposta é não, não pode. Só que a fundamentação legal para essa resposta não é simples, demanda uma interpretação. Quer ver? Artigo 193, parágrafo 2º, diz assim: o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que, porventura, lhe seja devido. O artigo 193 está lá tratando das atividades perigosas, certo? Do adicional de periculosidade. Aí, no seu parágrafo 2º, diz que o empregado pode optar pelo adicional de salubridade. A redação demanda um esforço aqui de interpretação. E que bom que estamos juntos agora, porque você vai saber nesse momento que quando diz que ele poderá optar pelo adicional de salubridade, está dizendo para você que ele não pode acumular, não pode ter os dois. Mas, professora, não está expresso, mas é isso que eu estou dizendo. É isso que está dizendo. Você, empregado, mesmo tendo uma atividade perigosa e insalubre, precisará optar por um ou por outro. E aí você observa qual vai ser o mais vantajoso para você. Lembrando que a insalubridade possui graus e a periculosidade é fixada em 30% sobre o salário base. E aí o empregado vai poder optar pelo adicional que lhe for mais proveitoso, certo? Então, se cair na sua prova perguntando se pode acumular, você vai dizer que não, com base legal no artigo 193, parágrafo 2º, por mais que você precise, para poder entender isso aqui, um pouquinho de esforço, né? Um pouquinho de esforço. Nosso legislador poderia ter sido um pouquinho mais, né? Ter feito uma escrita mais fácil de interpretar, não é mesmo? Mas não fez. E é ali que está a fundamentação legal para a vedação da acumulação de adicionais, ok? Ficamos por aqui. Mais um vídeo aqui comigo, Prof. Lívia, resolvendo questões. E eu desejo aos senhores do fundo do meu coração que estejam bem, que estejam tranquilos, que tirem um tempinho para vocês. Saber que fez uma questão ou meia questão, você já aprendeu um pouquinho mais, você já caminhou um pouquinho mais do que o dia de ontem, tá certo? Desejo o maior sucesso possível. Se estiverem ouvindo algum miadinho no fundo, é o meu filho gritando, Frederico, seu danado. Então, desejamos, eu, Frederico, desejamos aos senhores todo o sucesso do mundo, toda a calma, que vocês possam se apegar com a divindade que acreditarem, com a fé que tiverem, para poder ter aonde se segurar. Porque às vezes a gente precisa, sim, de um consolo, de um colo. E às vezes na religião a gente encontra, às vezes um amigo a gente encontra, então procure aquilo que lhe faz bem, tá? Nós não somos máquinas, a gente necessita de momentos de ócio, momentos agradáveis, para poder termos forças, para termos vitalidade para seguir adiante. Eu quero desejar parabéns por ter chegado até aqui, ter resolvido essas questões comigo. Eu tenho certeza que você já avançou um pouco mais. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo